Oi gente, eu sou Rosélia Rocha, bem-vindo ao canal Costura e Bordado Terapia. Hoje eu vou mostrar para vocês um trabalho feito com aproveitamento de retalhos. É um lugar americano ou jogo americano muito fácil, muito rápido. Espero que você goste, se inscreva no canal e ative as notificações. Deixa seu like também, por favor. Obrigada. Vou começar com um pedaço de manta acrílica. Estou usando gramatura 200 para ele ficar bem estruturado. A minha manta mede 30 por 40 e os meus tecidos eu corto em tiras de 5 centímetros cada. Faço uma marcação de ponta a ponta na diagonal e em seguida eu faço uma outra marcação a meio centímetro da primeira marcação. Em cima da manta, eu vou colocar duas faixas de tecido. A primeira com o avesso virado para a manta e a segunda com o lado direito virado para a primeira, da forma que você está vendo aqui. Eu alfineto e vou para a máquina passar uma costura. Já levo todas as minhas faixas. A faixa vai cobrir a marcação central e vai ficar encostada naquela marcação de meio centímetro que a gente fez por último. Na máquina, eu vou passar uma costura prendendo as duas faixas na manta. No final eu corto, deixando sobrar um pouquinho, tanto em cima quanto embaixo. Como a gente vai desvirar a faixa, é importante que ela cubra toda a área da manta. Aí eu desviro a faixa que estava com o avesso para cima, deixo ela bem esticadinha, alfineto também pelo meio dela para ela não encolher. E em cima dela eu coloco uma outra faixa com o lado direito virado para baixo. Eu estou usando faixas de duas estampas diferentes, mas dá para fazer com quantas estampas você tiver em casa. O importante é sempre intercalar as estampas. Assim você vai criando uma estampa totalmente sua. E aí eu passo outra costura, sempre com a margem de um pé de máquina. E eu vou repetindo isso, sempre intercalando as cores das faixas e passando uma costura. Eu começo do meio para um dos lados, quando eu terminar esse lado, vou até o centro e continuo para o outro lado da manta. É um trabalho divertido de fazer, você vai criando, misturando as cores e já vai vendo o resultado. Quando eu termino de cobrir toda a manta, eu recorto toda a sobra de tecido em volta da manta. Agora eu vou passar uma costura em volta de toda a peça. Essa costura pode ser bem na beiradinha, uma costurinha de segurança para prender as laterais das faixas.
Agora eu vou fazer uma marcação também na diagonal, no sentido contrário que a gente prendeu as faixas, para criar um efeito de matelassé. Eu também comecei pelo centro da minha peça e aí eu vou marcando de 4 em 4 centímetros, para que fique mais ou menos igual ao tamanho das faixas. A gente pegou a faixa de 5, usei uma margem de costura de meio para cada lado, então a gente tem as faixas de 4 centímetros agora. Cortei um tecido para fazer o forro, e esse tecido eu corto um pouquinho maior, mais ou menos 42 por 32, e a gente vai colocar agora o lado direito do meu tecido de forro virado para baixo e vai colocar a nossa peça já semi-pronta em cima, ficando avesso da peça encostada no avesso do tecido, e vou alfinetar toda a volta. Novamente eu vou passar uma costurinha de segurança em volta de toda a peça para prender o forro na peça. Passo também uma costura naquela última marcação que a gente fez, todo na diagonal, vai dar um efeito de matelassé. Vai prender o forro para ele não ficar solto pelo meio da peça e vai também enfeitar um pouco mais a peça. Só quando eu termino essa etapa é que eu corto o excesso do forro, deixando ele do mesmo tamanho da peça. Agora você pode optar por arredondar os cantos ou deixar ele dessa forma e fazer o acabamento. Vou fazer o acabamento usando viés. Para fazer o arredondamento, eu uso um objeto redondo, pode ser um pires, um cone de linha, uma régua para arredondar, e marco os 4 cantos. Estou usando uma caneta que apaga com ferro. Vou passar uma costurinha nessa marcação, exatamente em cima do risco que a gente fez nos 4 cantos. Depois de costurar os 4 cantos, eu recorto aquela pontinha que ficou para fora da costura, nos 4 cantinhos. E vou para a última etapa, que é fazer o acabamento com viés. Optei por um viés em uma das cores da estampa. Para costurar o viés, eu sempre deixo mais ou menos 2 centímetros sem costurar. Coloquei lado direito com lado direito e vou alinhar e costurar bem na dobrinha do viés. Eu estou usando o viés industrializado, aquele viés mais largo, e eu vou costurar em toda a volta. Com ele arredondado nos cantos, a gente não vai precisar fazer a dobra para o canto mitrado, o viés facilmente vai te acompanhar na parte arredondada. Quando chegar no finalzinho, onde as pontas vão se encontrar, eu também deixo passar mais ou menos 2 centímetros, uma ponta sobre a outra, e dobro na pontinha a parte que vai ficar por baixo. Agora eu vou virar o viés para o lado do avesso e vou prendendo com alfinetes ou presilhas de patchwork
para a gente finalizar com uma costura, prendendo o viés no avesso. Aqui tá o meu, já alfinetado. E aí, se você quiser dar um acabamento bem delicado nele, você pode costurar à mão a parte de trás, para que não apareça nenhuma costura no viés. Esse meu eu vou passar uma costura bem na beiradinha. Essa costura vai ficar logo abaixo da costura da frente do viés. Terminando o viés, a peça tá pronta, ela ficou dessa forma. O meu, eu usei estampas, cores e estampas infantis. Tô fazendo um joguinho americano para criança, mas a gente pode fazer com qualquer tecido que tiver em casa. Espero que você tenha gostado e que se inscreva no meu canal.